A jornada de Donald Trump para se tornar uma das figuras mais reconhecidas da história americana moderna é uma história de ambição implacável, celebridade e controvérsia. Filho de Fred Trump, um bem-sucedido imobiliário em Nova York, Donald herdou não apenas riqueza, mas também uma determinação implacável pelo sucesso. Fred Trump, pai de Donald, foi um homem que se fez por conta própria e iniciou sua carreira durante a Grande Depressão, construindo um dos primeiros supermercados modernos de autoatendimento da cidade de Nova York e revendendo propriedades próximas à execução hipotecária. A capacidade empresarial e a tenacidade de Fred foram profundamente enraizadas em Donald desde a sua infância. Donald John Trump nasceu em Nova York em 14 de junho de 1946. A sua infância foi marcada por riqueza e disciplina, crescendo em uma casa de 23 cômodos e frequentando uma escola militar, onde se destacou em esportes e liderança. O primeiro grande projeto solo de Trump foi transformar o arruinado Commodore Hotel no Grand Hyatt. Esse sucesso foi seguido pela construção da Trump Tower na Quinta Avenida, um projeto que cimentou sua confiança como um jogador significativo no cenário imobiliário da cidade. No entanto, a sua ascensão não foi sem reveses. Uma ação judicial do Departamento de Justiça acusou a organização Trump de práticas de aluguel discriminatórias, um caso que foi resolvido sem acusação de culpa, mas que destacou as estratégias legais negativas de Trump, muitas vezes aconselhadas por seu advogado polêmico, Roy Cohn. Roy Cohn foi um advogado americano influente e controverso, conhecido por sua atuação como conselheiro-chefe do senador Joseph McCarthy durante os julgamentos anticomunistas na década de 1950. Cohn ganhou notoriedade por seu papel agressivo nas audiências do Comitê de Atividades Anti-Americanas, onde ajudou a perpetuar a caça às bruxas contra supostos comunistas. Após seu trabalho com McCarthy, Cohn se tornou um advogado poderoso em Nova York, representando clientes famosos, incluindo Donald Trump. Sua carreira foi marcada por táticas ilegais, implacáveis e acusações de conduta antiética, resultando em sua desqualificação da Ordem dos Advogados pouco antes de sua morte, em 1986. Os anos de 1980 foram um período de sucesso extravagante para Trump. Ele se tornou o queridinho da mídia, aparecendo frequentemente em jornais e na televisão, e escreveu The Art of the Deal, que se tornou um best-seller. Seus empreendimentos se expandiram para cassinos em Atlantic City e uma breve incursão na indústria aérea com o Trump Shuttle. No entanto, essas expansões foram fortemente financiadas por meio de dívidas, preparando o terreno para problemas financeiros quando a economia desacelerou no início dos anos 1990. A resiliência de Trump ficou evidente enquanto ele navegava pela desaceleração econômica. Apesar dos desafios, ele conseguiu reconstruir sua marca, focando em desenvolvimentos de alto perfil e televisão, liderando como apresentador do reality show O Aprendiz. Sua frase de efeito, "Você está demitido", se tornou icônica, reforçando sua imagem pública como um empresário decisivo e direto. Em 2015, Trump anunciou a sua candidatura à presidência, um movimento que muitos inicialmente viam como uma manobra publicitária. No entanto, sua campanha tocou uma parte significativa do eleitorado americano descontente com o establishment político. Prometendo fazer a América grande de novo, venceu a eleição de 2016, tornando-se o 45º presidente dos Estados Unidos. Sua presidência foi polarizadora, marcada por mudanças políticas importantes, declarações polêmicas e um julgamento de impeachment. O governo de Donald Trump, de janeiro de 2017 a janeiro de 2021, é frequentemente considerado um dos mais controversos da história recente dos Estados Unidos. A trajetória de Trump até a presidência foi marcada por uma superação de prognósticos negativos. Em 2016, Trump emergiu como o candidato do Partido Republicano após vencer as primárias realizadas no início daquele ano. Na eleição presidencial, seu principal adversário foi a democrata Hillary Clinton, ex-senadora e ex-secretária de Estado. Trump era visto como um azarão na corrida eleitoral. Surpreendendo muitos analistas, Trump saiu vitorioso. Apesar de Clinton ter obtido quase 66 milhões de votos contra os quase 63 milhões de Trump, a vitória foi garantida pela conquista do maior número de delegados do colégio eleitoral,
sistema que determina o vencedor nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Donald Trump garantiu 304 votos no colégio eleitoral, enquanto Hillary Clinton obteve 227, tornando-se o quinto presidente na história dos Estados Unidos eleito com menos votos populares que seu adversário. Esta vitória surpreendente levou analistas políticos a investigar os fatores que explicam o sucesso inesperado de Trump. Durante a campanha, Trump adotou um discurso abertamente nacionalista, prometendo defender os interesses americanos em primeiro lugar e revisitar acordos comerciais e diplomáticos desfavoráveis ao país. Seus slogans America First e Make America Great Again ressoaram fortemente com os eleitores. Trump também prometeu proteger os empregos americanos, criticando a perda de postos de trabalho para países como China e México. Esse discurso teve grande apelo entre os brancos de classe baixa. A questão da imigração foi outro ponto de forte receptividade. Trump assumiu uma postura protecionista, propondo a construção de um muro na fronteira com o México e defendendo políticas rígidas contra a entrada de imigrantes ilegais e muçulmanos. Outros fatores que explicam a vitória de Trump incluem sua habilidade em conquistar espaço na mídia, em parte devido à sua própria fortuna, o fracasso de Hillary Clinton em criar uma plataforma atraente para os trabalhadores brancos e as promessas de Trump de reduzir impostos. Adicionalmente, um escândalo envolvendo e-mails de Hillary Clinton, às vésperas da eleição, prejudicou sua imagem. Relatos sugerem que a interferência de hackers russos também pode ter favorecido a campanha de Trump e manipulado a opinião pública. Donald Trump ficou conhecido por fazer declarações falsas ou enganosas com frequência, um fenômeno frequentemente chamado de fake news. Essas declarações consistem na difusão de informações flagrantemente falsas ou parcialmente falsas, com o intuito de manipular a opinião pública. Os cientistas políticos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt destacaram que, durante a campanha eleitoral de 2016, 69% das declarações públicas de Trump poderiam ser classificadas como falsas ou enganosas. Além disso, eles apontam que durante os 40 primeiros dias de seu governo, Trump fez uma declaração falsa ou enganosa por dia. A administração Trump implementou uma política externa marcadamente conservadora e realizou várias mudanças significativas. A primeira grande transformação ocorreu na diplomacia com Cuba. Após um período de estreitamento de relações durante o governo de Barack Obama, as relações entre Cuba e os Estados Unidos deterioraram-se sob a administração de Trump, retomando a rigidez do embargo econômico imposto desde a década de 1960. Outra tentativa notável do governo Trump foi o estreitamento de laços com a Coreia do Norte, embora as negociações entre os dois países tenham fracassado. Trump adotou uma postura mais rígida com relação ao Irã e seu programa nuclear, e interveio na Síria devido aos desdobramentos da Guerra Civil Síria. As relações com a Venezuela também se mantiveram tensas durante seu mandato. A ação mais polêmica na política externa de Trump envolveu a relação dos Estados Unidos com Israel, um dos maiores aliados na região. Em 2018, Trump decidiu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e anunciou a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Essa medida gerou grande controvérsia, pois Jerusalém é uma cidade disputada entre israelenses e palestinos, e a maioria da comunidade internacional não a reconhece como a capital de Israel. A posição internacional predominante é que Jerusalém deve ser partilhada entre israelenses e palestinos, enquanto Tel Aviv é reconhecida como a capital de Israel. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia, refletindo a gravidade da situação global. Até agosto de 2021, a doença havia causado a morte de mais de 4 milhões de pessoas, com uma parte significativa dessas mortes ocorrendo nos Estados Unidos. O governo Trump enfrentou críticas severas por sua resposta à pandemia. Especialistas em saúde e infectologia
apontaram que a administração recusou-se a implementar medidas públicas eficazes para conter o avanço da doença. Trump foi acusado de minimizar a gravidade da Covid-19 e de promover tratamentos ineficazes, como o uso de hidroxicloroquina, agravando a crise sanitária no país. O governo de Donald Trump contribuiu significativamente para polarizar os Estados Unidos. Durante seu mandato, a popularidade de Trump diminuiu e ele enfrentou um processo de impeachment que acabou fracassando. Um dos fatores que mais prejudicaram sua administração foi a má gestão da pandemia de Covid-19. Diante de uma situação política delicada, Trump optou por atacar o sistema eleitoral americano, alegando, sem provas, que havia fraude no processo eleitoral. Na eleição presidencial de 2020, ele enfrentou o democrata Joe Biden e foi derrotado, recebendo 74 milhões de votos e 232 votos no colégio eleitoral, contra 81 milhões de votos e 306 votos de Biden. Após a derrota, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, num evento amplamente condenado como um ataque à democracia americana. Além disso, Trump tentou intervir na contagem dos votos quando ficou claro que perderia a eleição, o que analistas políticos consideraram uma tentativa de golpe, algo inédito no sistema político dos Estados Unidos. Fracassando em seu objetivo, Trump teve que entregar a presidência para Joe Biden. Em 13 de julho de 2024, durante um comício eleitoral na Pensilvânia, Donald Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato. Thomas Matthew Crooks, posicionado sobre um telhado, disparou contra Trump. O atirador de 20 anos errou o alvo, acertando a orelha de Trump, mas atingiu fatalmente um homem que participava do evento. O atirador foi morto em seguida por agentes militares. As motivações políticas ou ideológicas do atirador não foram esclarecidas, mas sair vivo de um atentado certamente fortaleceu a imagem de Donald Trump e sua campanha eleitoral. A história de Donald Trump é um testemunho de sua crença de que vencer é tudo. Dos escritórios de Manhattan ao Salão Oval, a carreira de Trump foi uma mistura de negócios audaciosos, habilidade com a mídia e uma determinação implacável para ter sucesso, independentemente das probabilidades ou da oposição. Deixe nos comentários o que você acha de Donald Trump. E se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!